Boa noite, minha gente. Heroicamente chegados, não? Olha, o Coisa abriu acaso, o livro é Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, o médium. E o texto é de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, Paulo está falando uma linguagem, vamos dizer assim, infantil. Porque, na verdade, Deus, nosso Pai, é amor infinito. Ele não açoita. Agora, as leis divinas funcionam automaticamente, do seguinte modo: se a pessoa se afasta voluntariamente do bem, com toda a sua liberdade, ela é que se condena a si própria ao sofrimento. Porque, como disse Solange uma vez, o bem faz bem e o mal faz mal. Então isso é automático. Mas Paulo não podia entrar nessas sutilezas. Ele mesmo disse que estava criando as pessoas com leite, quer dizer, de maneira um tanto infantil. A nossa época foi que recebeu essa mensagem, sobretudo através da perspectiva espírita. E hoje em dia o Papa Francisco afirma: Deus não condena, apenas ama e perdoa. Então estamos vivendo outra época, outra mentalidade religiosa. Já passamos essa fase primeira de uma lactação ingênua. Começa Emmanuel. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Há inclusive uma terapêutica da dor. Isso a todo passo aparece na literatura espírita. Uma literatura espírita que seja segura. A dor corrige. Não é? O sofrimento pode elevar a pessoa, se a pessoa sabe enfrentar e assimilar esse sofrimento, trabalhando incessantemente para o bem, na medida de suas forças, é claro. Então, não há assim, espero, o maior risco de Jorginho fazer comigo o que fez com o micro-ondas. Está velho, a gente descarta, a gente dá. Então, eu espero que não aconteça isso. É bem verdade que no passado eu estava muito mole, doente, né? Ele fez: Claudinho, não se preocupe não, que você morre dormindo, como meu padrinho. Eu disse: sai para lá com essa boca, Jorginho. Eu sou um homem de Garanhuns, homem de Garanhuns não quer morrer não, que história é essa? Sabe lá o que é que me espera, né? Eu já sei que meu passado tem clamorosos débitos e o presente é meio vagabundo, né? Então é melhor ficar na terra mesmo, por hora. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Quer dizer, é preciso compreender o Pai. Não é pensar que o Pai tem mão, tem pé, tem corpo, tem matéria. É uma energia pura, amorosa, intelectiva, uma energia cuja essência nos escapa até o momento. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Olha, os irmãos das sombras, das trevas, são frequentemente dotados de uma alta intelectualidade. Não é? Às vezes antigos sacerdotes que sintonizaram com o mal,
Então não há um problema de intelectualidade. Tanto que o convencimento desses irmãos à pureza evangélica é muito difícil. Eles têm argumentos aparentemente irretorquíveis pela sua alta intelectualidade. O que é que falta? Por que é que estão nas sombras, nas trevas, onde podem ser até príncipes dessas sombras ou dessas trevas, mas estão em sofrimento contínuo, que lhes falta alguma coisa. Falta um alimento essencial. Qual? O amor, o sentimento, o coração. Chegado a essa posição de máxima capacidade sentimental, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. Na perspectiva cristã bem entendida, não há ociosidade, não há descanso eterno, não há paz eterna. Há um ansiar evolutivo que vai se fazendo aos poucos. Essas ideias tradicionais não têm sustentação lógica possível. Porque Jesus ensinou claramente. O Pai até hoje trabalha e eu trabalho também. Então, se Deus, nosso Pai, e Jesus trabalham incessantemente para a harmonia do universo, que é infinito a imagem do Pai, então por que é que nós poderíamos aspirar a uma eterna ociosidade? Isso é uma coisa que evidentemente não se coaduna com o espírito da época e com o espírito científico da época. A princípio, dói-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Quer dizer, o serviço é diário. Como dizia Humberto Vasconcelos Júnior, na palestra que fez aqui, uma palestra, aliás, muito interessante, em que todo mundo riu o tempo todo. Humbertinho lembrou muito bem que há muitas maneiras de fazer a caridade, há muitas maneiras de exercitar o amor. Então, o caminho do amor é muito diversificado. Então, vai depender esse caminho da vocação espiritual de cada um, da sua programação espiritual, do compromisso que assumiu na espiritualidade. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha. Emmanuel está usando aqui uma linguagem poética, né? O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso. O homem selvagem obedece ao instinto. A infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. Quer dizer, a maturidade significa luta. Luta pelo bem. Ninguém é discípulo de Jesus se não luta pelo bem. Ninguém é discípulo de Jesus se não toma a sua cruz e segue o Mestre, como ele mesmo disse. O cristianismo não é coisa fácil. E a perspectiva espírita vem desnudar essa realidade. O cristianismo é renúncia, é abnegação, é amor humilde, é sofrimento, enfim, humildade no amor. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Quer dizer, nós no máximo somos uma classe média espiritual. Seria muito bom
se a gente se arrependesse na hora da morte e fosse para o céu diretamente. Seria muito bom, mas não é assim. Deus nosso Pai, me perdoe a expressão, não é burro. É a inteligência suprema do universo. Então não iria engolir um negócio desse. Nele, quer dizer, no homem renovado, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve ser, portanto, o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Porque o homem de bem é colocado no mundo, na terra, na superfície da terra, onde predomina o mal sobre o bem. Ele é um batalhador do bem, logo, ele está em oposição ao mundo e o mundo em oposição a ele. Mas lhe cabe não açoitar o mundo, mas amar o mundo. Às vezes os doutrinadores dos centros espíritas pensam que é para usarem de dureza para com os espíritos. De maneira alguma. É para transmitir amor, para transmitir compreensão, tolerância, perdão. No livro final, na parte final do capítulo 28, se lê que nada se obtém pela violência ou grave ameaça. Se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Deus, Pai de infinita bondade, que o Senhor possa continuar nos apoiando, nos guiando, e que nós possamos realmente seguir este caminho, em que a gente possa encontrar o Senhor, que a gente tenha consciência de que ainda é muito tortuoso, causado por nós mesmos, mas que a gente precisa se melhorar a cada dia, lembrando que a natureza não dá saltos, que ninguém aqui vai se angelizar de um dia para o outro. Mas que pouca coisa feita é lição aprendida e vai ser lição não repetida. Então, nos preocuparmos com as nossas melhoras e o que for dito hoje aqui, que o nosso irmão possa ser intuído pela espiritualidade da casa, porque aqui vão ser faladas com certeza o remédio que cada um aqui vai precisar, que ele seja utilizado pela espiritualidade, para que a gente possa aqui compreender da melhor maneira possível, cada um a seu modo. Que assim seja. Boa noite. Hoje a palestra vai ser, já está já projetada, né? Autoconhecimento. Boa parte dessa palestra eu tirei de um livro, Inteligência das Emoções, que é de Aloísio Cerqueira Filho. Esse livro é disponível na livraria da Federação Espírita de Pernambuco e outras, mas assim, é um livro já realmente bem... que fala da psicologia transpessoal, mas também voltada para o espiritismo. Pronto, o autoconhecimento, assim, a frase mais conhecida, né, homem, conhece a ti mesmo, né? Isso estava escrito, né, num templo de Delfos, né, que era a antiga Grécia, que era um templo de iniciação. Poucas pessoas conseguiam realmente ter ensinamentos nesse templo. Vamos dizer, a peneira era muito grande. A quantidade de pessoas que iam para lá, em torno de só de 5% conseguiam ter acesso aos estudos desse templo, né? Isso durante vários séculos foi o templo mais sagrado da antiga Grécia para o conhecimento mais profundo, né, da espiritualidade. E na frente dele tinha isso, o homem conhece a ti mesmo. Quer dizer, uma coisa tão antiga e a gente ainda não consegue, às vezes, nos conhecermos, né? Uma coisa do Ocidente que realmente distanciou a gente da busca desse conhecimento interior foi, realmente, eu acho que principalmente na Idade Média, né, onde
as religiões podaram muito a ciência. Então, por superstições, dogmas, então fez com que as pessoas ditas da ciência se afastassem da religião, como vissem aquilo um movimento de cerceador da liberdade. E, na verdade, hoje em dia, no mundo ocidental, muitas das pessoas relacionam a ciência com o materialismo. Tudo que é lado espiritual, as pessoas botam do lado da religião, como se aquilo não tivesse um fundamento, não é coisa de quem está buscando consolo, não é uma coisa realmente, uma busca da vida da gente aquilo, né? Pronto. Então, há diferenciar esses três conceitos, né? Espiritualidade, religiosidade e religião. Espiritualidade, né, que somos seres espirituais eternos, né, transitoriamente em um corpo físico. Então, a espiritualidade é a busca de um sentido da vida. Todo mundo, quando realmente em algum momento da vida, vai se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Por que veio? Para onde eu vou? Isso está a busca da espiritualidade da pessoa, né? A religiosidade, que é o ato que leva a criatura a se ligar ao seu Criador, né? Então, existem pessoas, né, que são avessas a uma religião formal, mas apesar disso cultivam a espiritualidade e a religiosidade. Então, espiritualidade e religiosidade, isso faz parte do ser humano. Isso, as pessoas que não procuram esse sentido da vida, em algum momento vão se sentir muito perdidos. Realmente vai ter um vazio existencial em algum momento da sua vida, se você não buscar esse sentido. E religião, que é o ato de formalizar, por meio de conjunto de práticas, a busca de uma ligação com algo transcendente. Então, a religião tem a função de cultivar nas pessoas a espiritualidade e a religiosidade, a busca do sentido da vida e a busca de uma ligação com o Criador. Então, a maioria das religiões que tem por essa função, né? Agora, conceitos fundamentais. Esses conceitos não são conceitos, digo, do espiritismo propriamente dito. O espiritismo fala a eles, preceitua eles, mas isso não foi o espiritismo que inventou. E também o espiritismo, esses conceitos, você não precisa de uma fé cega para aceitá-los. Ele não violenta a razão. Você realmente aceita eles por ser uma coisa realmente natural. Então, o espiritismo, ele realmente não quer que tenha autoridade sobre esses conceitos. São conceitos universais, né? Então, aqui eu separei 7 conceitos, que é a existência do espírito, ser consciente em evolução. Para a gente começar aquela busca interior, aquela busca do autoconhecimento. A gente tem que, mais ou menos, saber que nós somos isso, né? Espírito, ser consciente e evolução. A existência de um corpo energético, organizador biológico. Que esse corpo energético, e Allan Kardec falou de perispírito, que é nele onde fica armazenado várias das nossas emoções, várias das nossas ações, sejam boas ou sejam ruins, fica armazenada nesse corpo espiritual, perispírito. Porque ele dividiu em alma, perispírito e o corpo físico. Esse perispírito, onde fica armazenado nossas emoções, muitas vezes passa a drenar para o corpo físico. Daí vem as doenças físicas ou problemas realmente de ordem psicológica. Mas nada mais é que uma drenagem para o corpo físico. O corpo físico é como se fosse uma esponja que absorve aquilo que o perispírito fez, gravou das nossas ações e atitudes, né? Então, a existência do organizador biológico, né, que é o perispírito. A pré-existência do espírito na vida da carne. Então, nós já existimos antes do corpo de carne. Isso aqui realmente é uma experiência que é válida e essencial para todo mundo, mas realmente não foi criado ao mesmo tempo o corpo e o espírito, né? A sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, a sua permanência por algum tempo em uma dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais, que são os planos espirituais, né? O seu retorno em novo corpo físico para nova existência na carne e sua responsabilidade pessoal pelos atos praticados, no bem ou no mal. Então, isso são conceitos fundamentais, mas o que é que a gente vai fazer com esses conceitos? Por exemplo, tem um país, né, que foi a Índia, que isso ninguém discute mais. Em reencarnação, isso é ponto sine qua non. Mas o que é que estão fazendo com esse conceito, com esse conhecimento? Eu vi uma reportagem esse final de semana
não sei se realmente retrata a realidade, mas é como se ali dividisse em castas, e aquele que nascesse numa condição inferior, as pessoas estão ali para sofrer e aquilo mesmo, não é para ajudar, muito pelo contrário. O Cristo sempre pregou a ajuda das pessoas, mesmo ele sabendo que aquela pessoa às vezes estava passando por aquela dificuldade, por aquela doença física, aquela problema, naquele momento, que ia ser um ganho espiritual para ela. E grande parte das pessoas foram curadas, ou muitas foram curadas, né? Então, esses conceitos não é para quem está sofrendo, você dizer, sofre porque quer, muito pelo contrário. Aí é onde está a essência espírita cristã, né? De você se dar, de você ajudar quem está precisando mais que você. Pronto, pela psicologia transpessoal, né, esse livro, ele diz que o psique humano é dividido em 3 esferas, que é o ser essencial. Pronto, nesse é o ser essencial, o ego, e ele diz que as máscaras do ego, né? O ser essencial realmente é a nossa parte luz, né? São todas as nossas características positivas, são os valores reais do indivíduo. É o nosso lado luz, né? Onde encontramos de forma latente todas as potencialidades que vão emergir e se desenvolver, seja bondade, tolerância, justiça, amizade, autoestima. Essa é a nossa parte luz. Esse realmente somos nós. Agora, essas potencialidades, e muitas estão ainda na forma latente, ou desenvolvidas em pequena parte, precisando aqui nesse plano ser desenvolvidas, né? Então, daí, quando você vê esse conceito do ser essencial, você não tem mais comparação com as pessoas, não tem você deixa esse complexo de superioridade e inferioridade, porque em potencial todos somos iguais. Basta, uns conseguem desenvolver um pouco mais ou um pouco menos em determinada circunstância, mas ao final todos vamos chegar muito parecidos. Então, necessariamente, potencialmente, nós somos muito parecidos. O ego. Pronto, o ego é a camada de ignorância, né, que envolve o ser essencial. Nela ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. São sentimentos transitórios, né, mutáveis, pois a nossa permanente essência é luz e amor. Então, no ego está o sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança, de série de sentimentos ruins. Essa, muitas vezes, é aquela parte que está mais exterior, precisando nós identificarmos com o ser essencial. E as máscaras do ego, que aí são instrumentos de defesa e fuga, são máscaras de sentimentos egóicos evidentes, por sentimentos aparentemente positivos. E se a pessoa tem um sentimento do ego, um sentimento que não é bom, e a pessoa mascara esse sentimento com determinadas atitudes, seja ela compensação, o puritanismo, a vitimização, o martírio, o perfeccionismo. No puritanismo é a pessoa exigir dela e de si mesmo já está dizendo uma pureza, mas é uma pureza que não está internalizada. A pessoa exige uma perfeição do outro que, na verdade, isso não existe. A próprio martírio, né? Aquela pessoa que nunca sabe dizer não. É aquela pessoa que passa por cima de todas as suas vontades. Lógico que nós temos que sempre ser maleáveis, mas também nunca impor nossa vontade em nada. Isso é um martírio. Aquelas pessoas que são ditas são boazinhas demais, quer dizer, não sabem dizer um não de jeito nenhum. Isso é uma máscara do ego. Na verdade, essas pessoas estão se autoanulando, não é para se autoanular também. No caso do perfeccionismo, né, quem está em evolução sabe que está em aperfeiçoamento, não em perfeição. Então, quem pega a perspectiva espírita sabe que vai errar. Isso é um processo de aprendizado. Então, fica mais flexível, tanto com si mesmo como com os outros, né? Que o aprendizado, durante o aprendizado, vai fazer parte do nosso erro. Então, aquelas pessoas muito perfeccionistas, isso é uma máscara do ego, né? Está escondendo algum sentimento egóico, né? A euforia e a racionalização. Racionalizar é você procurar uma justificativa numa ação que você fez errada. Tipo, por exemplo, você paga mal um funcionário seu. Aí, na sua consciência, aquilo está lhe doendo. Você está explorando aquela pessoa. Mas você diz, não, mas aquele funcionário é muito ruim mesmo. Ele não merece mais que isso, não. Então, no fundo, você justifica uma atitude sua errada por um raciocínio pseudo verdadeiro, né? Um raciocínio falso, para você se confortar consigo mesmo. Isso era muito usado. Quem pregava isso era o próprio Freud, né? O Freud, que era muito libertador. Ele sempre
ele pregava a desinibição, então ele dividia o psique, ao invés desse tipo, em id, ego e superego, né? Era o da psicanálise freudiana. O id, que era o impulso, que é o nosso instinto, o ego, que ele é um civilizador, né? Ele adequa nossas necessidades à comunidade em que vivemos, né? Um senso ético coletivo, né? Então, tipo, você está com fome, o ego manda, o id manda você pegar a comida de onde esteja e você pegar. O ego não. O ego já diz para você, né, você ter calma, você ir, você pedir, você esperar. É um senso civilizador, mas de cunho geral. E o superego mesmo, que aí realmente é a nossa consciência. Essa não tem como a gente se enganar. Essa vai acusar e vai dizer que... Mas a racionalização era usada por Freud para a pessoa, aquela atitude, a pessoa tirar por menos. É como se fosse doutrinar o superego. Não, mas eu não estou fazendo isso, não é tão errado não. E faz uma justificativa para a pessoa não se culpar, né? Isso é uma máscara do ego, né? Uma máscara egóica, né? Então, o objetivo do autoconhecimento, né? Ele é saber discernir os nossos sentimentos, de modo a identificar os sentimentos egóicos evidentes, aqueles sentimentos que realmente não são bons, e os mascarados, e poder transmutá-los em sentimentos essenciais. É a gente reconhecer aquele sentimento que a gente não está fazendo aquilo legal, e necessariamente transmutar ele e se identificar com o ser essencial, né? Então, como fazer isso? A única forma de se libertar dos sentimentos egóicos é por meio da aceitação, desidentificação e transmutação deles, que é a identificação com o ser essencial. Então, o primeiro passo é você aceitar que não tem um sentimento tão bom. Você não se enganar, não botar uma máscara do ego para você achar que aquilo não está lhe incomodando ou aquilo você não está fazendo errado. Então, o primeiro passo é a aceitação do sentimento, né? Então, aceitação e desidentificação. Então, é necessário que a pessoa aceite que tem sentimentos de ressentimento e ódio pela pessoa que a magoou. Isso é uma aceitação. Mas ela é muito mais que esse sentimento. Ela não é o ódio. Então você desidentifica com o sentimento do ego, né? E porque ela é essencialmente amor, capaz de perdoar. Nesse próprio livro tem um exemplo, ele fala de duas personagens, uma mãe e filha, né? Eles uma filha que no livro ele fala como é Leonora, que tem 20 e poucos anos, e a mãe, Dona Luísa, de 50 e poucos. Ela é solteira, mora com a mãe, e a mãe é muito autoritária, poda muito a filha. E a filha faz uma máscara do ego, ela faz aquele papel de boa, mas no fundo fica completamente transtornada com a imposição da mãe, que realmente poda ela todas as suas vontades. E em alguns momentos ela explode. Então vem a culpa, vem aquele ressentimento, porque como ela vai fazer isso com a mãe, ela que é uma boa filha. Então, para quebrar esse ciclo, ela tem que aceitar que tem sentimentos que não gosta da mãe. Agora falar, não do modo numa discussão, não do modo a realmente ninguém realmente merece ser exposto de modo bruto numa discussão, jogar na cara certas coisas. Então, de um modo tranquilo, a pessoa falar para a mãe que não, nesse caso hipotético, né, que não gosta de como está sendo tratada, de como que realmente está se autoanulando. Então, isso é a aceitação do sentimento egóico que a pessoa tem. Ao mesmo tempo, você se desidentificar com ele, você mostrar que realmente você não é aquilo. E mesmo que aquela mãe não consiga parar com aquele atitude, mas já cria uma energia diferente. Você já conseguiu se libertar daquele sentimento que, no fundo, está lhe causando mal, né? E o terceiro passo, né, é transmutar, né? O que é transmutar? É você se identificar com o ser essencial. Então, primeiro você aceita que não gostou daquela situação, mas você é muito mais do que aquela situação. É igual um chefe seu realmente lhe repreende duramente e você não teve culpa naquilo. Então, você não pode dizer, isso não foi nada. Não, você tem que dizer que não gostou, mas que você é mais do que aquilo, né? Então você não parte para o embate, para uma discussão, que geralmente você vai levar pior. Algumas terapias mandam você soltar o que tem vontade, e necessariamente ser demitido e arcar com as suas consequências daquele ato. Mas muito mais
É você saber que aquela pessoa ou não adquiriu um conhecimento que você não adquire, você adquiriu ainda, ou uma pessoa que está passando por algum tipo de problema, ou realmente uma pessoa que realmente ainda está precisando aprender muito com a vida, né? No caso, situações que vai aprender. Então você mostrar que você não é aquele sentimento, mas para isso você tem que botá-lo para fora. Então transmutar é se identificar com o ser essencial. Então, em primeiro momento, você deve fazer a aceitação do sentimento negativo, sem reprimi-lo ou mascará-lo, mas não expondo num momento de uma agressividade, né? Ou se condenar, por pior que seja ele, pois está assim porque você é mais do que esse estado. Então, na transmutação, então, essas afirmações são válidas, né? Dizer, eu sou calmo, eu sou tranquilo, né? Eu consigo perdoar. E evitar palavras que dê ideia de futuro, né? Como eu vou ficar alegre, eu vou ficar calmo. E também evitar frases que pressupõem a obrigação, né? Eu tenho que. Quando eu tenho que, é como se o ego aí lhe auto-sabotasse. Você realmente ele toma conta da sua atitude. Então, eu consigo, tudo no presente, não botar na obrigação nem no futuro, né? Isso é transmutar os sentimentos. Agora, quem sou eu, na verdade, né? E a maioria das pessoas confunde o ser essencial com o estar, o fazer, o ter e o gostar. Por exemplo, quem sou eu? Eu sou tal pessoa, tenho tal profissão, casado ou solteiro, gosto de tal time de futebol. Isso não é o ser essencial. Isso são coisas momentâneas, temporárias. E você, realmente, muitas vezes a pessoa se identifica com aquilo que a pessoa está fazendo no momento, mas não do que realmente a pessoa é em essência, né? Então, as pessoas confundem o ser com o estar, o ter, o fazer e o gostar. Tudo que nós temos, fazemos, gostamos e estamos, muda com o tempo, pois são questões transitórias, né? Agora, o problema é que vivemos muito numa sociedade que privilegia aquilo que é transitório, em detrimento daquilo que é permanente. Então, em determinada situação que você está, você vai lhe deparar situações para você desenvolver a sua inteligência, a sua humildade, a sua bondade, a sua paciência. Isso que nós realmente procuramos desenvolver em nós mesmos. Não quer dizer não se identificar com o transitório, se identificar com o permanente, né? Então, as atividades de vida que nós fazemos, nós temos que sempre procurar botar para fora, desenvolver os sentimentos essenciais, né? É de paciência, de tolerância, de bondade, de justiça, de amizade. Isso é que realmente nós somos, né? Não o que estamos fazendo, gostamos e temos, né? Aí, dessa outra parte, temos o propósito existencial. Então, para que nós estamos aqui, né? A verdade não é para pagar um karma, né? Karma que é até um termo hindu, né? Que significa ação. O karma pode ser uma coisa boa ou ruim. Karma necessariamente não é uma coisa, um termo que seja negativo, né? O karma é aquilo que você está colhendo que você plantou, é uma ação que você fez, seja boa, seja ruim. Embora a maioria das pessoas identifique a palavra karma, e o espiritismo, codificado por Kardec, não usa essa palavra, usa o termo lei da ação e reação. É como se aquilo que você está passando por aquele momento pode ser coisas boas ou coisas ruins, dependendo do aprendizado necessário que você precisa, né? Então, na verdade, nós somos co-criadores de Deus, né? Isso é nosso propósito existencial. Mas para isso temos que sintonizar com nossa essência interior em todas as nossas ações. Em cada existência, vamos realizando nossa evolução com experiências que aprimorem um determinado aspecto de nossa vida. Em uma podemos desenvolver a inteligência, em outra a bondade, em outra a humildade. Com isso evoluiremos até a plenitude do ser. Então, o karma, na verdade, ele é para corrigir psicologicamente a pessoa. Muitas vezes a pessoa vem com uma deficiência física, está pagando o karma. Não está pagando, não. Aquele foi o método que melhor se propôs para aquela pessoa, para que ele desenvolvesse um sentimento que ele não conseguiu desenvolver em outras situações. Então, vem naquela situação de vida, ou física ou não, ou qualquer uma outra situação de relacionamento, mas para aquela pessoa desenvolver aquela potencialidade que está precisando e que foi programada no plano superior. Muitas vezes a pessoa diz, eu pedi, mas como eu pedi para sofrer, como eu pedi para isso, como eu pedi.
mas porque vê a visão imediata das coisas, ele não vê a longo prazo. Então, naquilo que a gente chama problema, muitas vezes são oportunidades para a gente desenvolver aquelas potencialidades latentes da gente, né? Então, em determinado situação, teve uma pessoa que tinha um filho com deficiência, e dentre das consultas que foi feita, a pessoa se batia muito: o que é que eu fiz de mal para ter isso? Será que eu realmente fiz um mal físico a uma pessoa para ter um filho? Então, dentro da leitura dessa pessoa, diz que não, que ele não tinha realmente causado mal, um dano físico a ninguém, mas ele tinha sido indiferente com o sofrimento alheio. Então, naquela situação de vida, ele veio com um familiar precisando de uma pessoa com uma ajuda muito próxima, para ele dar valor às pessoas que estão precisando de ajuda. Então, aquele foi um método que foi escolhido para que ele desenvolvesse aquele sentimento de compaixão pelas pessoas, que ele era muito indiferente, né? Então, necessariamente, o karma não é o pagar. O karma é a lei de ação e reação, são oportunidades que nós temos, né? Então, uns que falam problemas, outros a longo prazo são oportunidades, né? Agora, que não seja com a revolta, que aí a revolta realmente vai ser um problema, porque você nem vai aprender com a situação e vai ter que repetir em algum outro momento. Retomadas de decisão. Aí diz: por que no plano espiritual tomamos certas decisões que não aceitamos no corpo? Aí, porque no plano espiritual, nessa posição, quem fala não é a personalidade do ser encarnado, recorrendo basicamente às suas memórias da vida presente, né? Mas a individualidade, né? Na posse de vasta e complexa experiência. O espírito, no caso, nós somos espíritos, mas o espírito, isso, no caso, chama período de erraticidade, né? Quando estamos ainda para vir reencarnar, ele aceita consciente e voluntariamente, ou até mesmo com relutância, situações que ele sabe que será de extrema penúria intelectual e material, mas necessárias aos seus propósitos de correção de rumo, né? Então, quando isso também se consegue às vezes durante o sono, onde o espírito está desdobrado, e algumas vezes você tem um sonho, tem uma coisa que é uma vivência de uma vida anterior, aquilo você recorre naquele sonho, você não sabe explicar o que aconteceu aquilo, às vezes são alertas para você, né? Então, quando nós estamos no plano espiritual e aceitamos vir com aquela dificuldade para corrigir aquela deficiência que a gente tem, aí chega aqui e a gente diz: mas eu estou passando por uma dificuldade muito grande, estou sofrendo, se revolta, e Deus é isso, Deus é aquilo. Na verdade, Deus criou a gente, mas nós somos indiretamente os criadores de nós mesmos, né? Então, nós vamos só nos libertar realmente das situações mais difíceis quando aprendermos as potencialidades todas que nós temos, né? Em forma latente, né? Pronto, agora com a doutrina espírita, a gente pode fazer essa retomada aqui mesmo. A gente não precisa perder tanto tempo. A gente passar por aqui e passar revoltado, passar reclamando, passar culpando A, B ou C que fez isso comigo ou aquilo. Essa retomada com realmente a saída desse véu, né, que realmente muitas das palavras do Cristo foram em parábolas. Então, a doutrina espírita tirou isso. Então, não tem mais desculpa. Então, sabendo disso, já é uma responsabilidade maior para quem tem esse conhecimento, porque a retomada da nossa vida pode ser tomada aqui mesmo. E me lembrando também aquela passagem que Jesus cura o cego, né? E os discípulos dele, está no Evangelho de João, ele pergunta: quem pecou? Foi ele ou os pais? Então, as pessoas daquela época já tinham noção da lei da ação e reação, que a pessoa, por algum movimento que fizesse contra si ou contra o outro, ia ter que se corrigir em algum momento. E ele realmente não desmentiu a lei de ação e reação. Ele só disse que naquele caso não era. Ele disse nem uma coisa nem outra. As pessoas dizem: ele desmentiu. Não, ele desmentiu. Ele só disse que aquela pessoa que estava cega não pecou nem ele nem os pais. Muito provável, isso é uma suposição, pelo que Jesus falou, é que aquele espírito havia necessidade de ganhar algum sentimento que ele não tinha conseguido se ele viesse normal. Então, ele, quando veio com aquela deficiência, ele ia sentir alguma dificuldade, ia fazer com que exteriorizasse ele uma qualidade que ele estava precisando.
mesmo assim, feito disso. Mesmo ele não tendo culpado nem ele nem o pai, Jesus o curou. Então, para mostrar que a lei da ação-reação não é simplesmente para você estar apontando seu ninguém. Muito pelo contrário, tem alguns espíritos que são elevados e vêm com a deficiência para ajudar as pessoas a realmente a se tocarem daquela pessoa que é rude e não consegue se sensibilizar com nada. Eles, eu faço esse sacrifício, eu venho naquela família com isso e com aquilo, que eu vou sensibilizar aquelas pessoas a ganhar aquela qualidade que não tem. Então, mostrar que nem sempre uma pessoa com a deficiência física ou alguma dificuldade seja alguém que esteja pagando. Jesus já nessa citação explícita isso, né? Muitas vezes pode ser para desenvolver um sentimento dos que estão em volta, que estão precisando. Né? Aí pronto, agora como é que a gente consegue fazer isso, né? Essa mudança de atitude, né, que a gente tem. Então, existem alguns passos, né? Dentre eles a formulação de ideais, né? Então você tem que anotar o seu ideal. Qual é o seu ideal espiritual? Ele fala que ideal espiritual, mental e material. Então você em algum momento tem que anotar isso para saber, para ter uma base, realmente um guia para isso. Então anote qual é o seu conceito espiritual ideal, seja ele Jesus, seja ele Buda, no nosso caso Jesus. Então, e qual a atitude ideal mental que você deseja em relação a você, a sua casa, a seus amigos, vizinhos, inimigos. Então, a que distância você realmente está daquilo que almeja ser. Então, são ideais que você tem que colocar como parâmetros e saber que, em algum momento, você não vai ter erros durante esse caminho, mas tem que ser traçado. Né? E qual o seu ideal material? Agora, lembrar que, no plano material, a mente é a construtora. Né? Então, esforce para ser útil aos outros. E os lucros aparecerão como resultado do emprego de suas aptidões, com o intuito de tornar-se útil. Então, quando as pessoas têm o ideal material, a pessoa tem que se pôr mentalmente, que gera uma energia harmoniosa, a pessoa dizer, eu estou aqui para ajudar alguém que precisa do meu trabalho, seja ele qual for. Então, você se colocando nessa posição, você vai ser um bom profissional e os lucros vão vir. Você não pode simplesmente chegar lá e acordar, eu tenho que acordar, porque senão eu não vou ganhar dinheiro, senão eu não vou conseguir isso. Isso gera um mecanismo que o ego é realmente de sabotagem. Então você tem que estar naquele local, dizer que eu faça realmente o melhor que eu posso para ajudar aquelas pessoas que estão me procurando, que estão precisando. Então isso está a fórmula ideal de se conseguir. Nesse caso tem até um arquiteto, uma citação, quando foi construir a Catedral de Londres, né? Já quase no final, esse arquiteto perguntou a 3 pessoas que estavam ali trabalhando na construção. Perguntou o que é que eles estavam fazendo ali. Um diz, não, eu só estou assentando tijolos. Nada mais que isso, só vi o trabalho realmente físico daquilo. Outro disse, não, eu estou aqui só para ganhar dinheiro, porque preciso para sobreviver. E o terceiro disse, não, eu estou aqui para construir uma grande catedral, ser realmente participante dessa construção. Então esse que via não só o esforço físico e o esforço monetário, esse realmente cria uma energia para si melhor do que os outros, né? Estava ali para se esforçar para melhorar os outros e com isso a si mesmo. Agora, pronto, isso também é uma parte. Use o que tem à mão, comece de onde se encontra e cuidado com o vago idealismo. Então muitas pessoas não fazem nada, que dizem, eu não posso fazer porque eu tenho compromisso financeiro, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso isso, então eu não posso me ausentar de canto nenhum para fazer nada. Mas isso as pessoas que querem começar fazendo grandes obras, e ninguém começa fazendo grandes coisas. Isso tem que ser no dia a dia, nas pequenas coisas, nas palavras, no dia a dia, em casa mesmo, nas ações, pequenas ações, que aquilo vai crescendo dentro de você. Então, não deixar essa história de realmente querer começar com passos grandes, né? Você tem que começar aonde você está, no local que você está. Isso é que começa o crescimento, né? Pronto, o ato de fazer a escolha, né? Então, essa frase é de Oscar Wilde, né? Ele diz que na vida existem apenas 2 tragédias. Uma é conseguir aquilo que deseja, e a outra, uma é não conseguir aquilo que deseja, e a outra é consegui-lo. Isso depende do seu objetivo, né? Para pessoas, o que você está buscando vai ser uma tragédia para o espírito imortal. Vai ser, você vai realmente, não, o meu objetivo realmente é ganhar muito dinheiro, sim, vai ganhar muito dinheiro, passando por cima dos outros, fazendo
coisas erradas, isso vai ser uma tragédia para você. Então você vai ganhar o mundo e vai se perder espiritualmente. Então a pessoa tem que, até naqueles contos de fada, né, que você faz o pedido ao gênio, né, geralmente são 3 pedidos e os 3 pedidos são desastrosos, né? Geralmente você vai ter que arcar com aqueles pedidos que você fez pelo resto da sua vida, né, nesses próprios contos, né? Mas por que essa frase, esse paradoxo, né, de você conseguir aquilo? Não. Porque a maioria das pessoas não sabe o que realmente desejam da vida. E muitos sofrimentos do homem resultam das escolhas insensatas, feitas por ele mesmo, originadas de um julgamento deficiente, um ponto de vista limitado ou materialista, ou interesse material imprudente. Então, sempre no ato de fazer escolhas, a gente sempre se propor ser co-criador de Deus, fazer no sentido de ajudar os outros, que a gente com certeza vai colher os frutos. Esse desdobramento durante o sono, né, que isso, quando o espírito se desdobra, ele pode ter a consciência da memória integral dele, né, não necessariamente isso. Por isso que uma prece é tão, antes de dormir, a pessoa deve se concentrar, não deve ter nada que perturbe mentalmente, seja violência, seja alguma outra coisa que realmente você vai dormir com aquilo de um modo errado. Porque a prece, bem sentida, faz com que seu espírito se desdobre e aproveite aquele estado para um conselho, um melhoramento que precisa, né? Então, nesse interim, teremos a condição de recorrer à memória integral, consultar o arquivo geral, para recorrer à questão, né? O que empresta a solução uma segurança muito maior, dotada de melhores condições de êxitos, né? Então, Freud, apesar de não explicar por quê, porque a teoria freudiana não acreditava nas vidas anteriores, né? Acreditava só que todos os problemas estariam na infância, e muito relacionados à questão sexual, né? Ele batia muito nesse sentido, né? Mas ele mesmo, com essa parte que ele realmente não se aprofundou, ele já indicava, né? Ele indicava pelo menos uma noite ao dormir, devemos focalizar o problema, particularmente difícil, antes da decisão final. Partindo dessa mesma análise, Edgar Cayce, né, que é um médium americano que desencarnou em 1945, né, aos 77 anos. Ele fazia leituras das pessoas. Começou principalmente com leituras físicas. Ele entrava em sono hipnótico e começava a fazer leituras físicas de doenças e curar as pessoas. Em alguns momentos ele fazia leituras, a depender do caso, se fosse necessário, leituras espirituais. E ele já dizia isso, conseguiu curar pessoas aconselhando aos pais a dizer frases afirmativas logo após o sono do filho, num momento imediato que o espírito se desdobra e o espírito consegue captar mais aquela mensagem, ele está liberto das ilusões do corpo, então consegue um discernimento maior. Num dos casos que ele relata, era uma criança que a partir dos 2 anos, ela fazia micção noturna, xixi na cama, e não conseguiu de forma alguma curar isso. Procurou a medicina normal, tradicional, psiquiatra, psicólogo. O menino estava com 11 anos e mesmo toda noite ele fazia xixi na cama. Então, era americano, na época procuraram ele e viu-se que aquela criança tinha sido um pregador evangélico, né, mas ele afogava as pseudo-feiticeiros, né, aquelas pessoas que tinham mediunidade. Naquela época, muitas vezes eram sacrificadas amarradas num banco e afogadas amarradas no banco. E ele participava desse ritual. Então, no subconsciente dele, ficou aquele dano que ele fez àquela pessoa. Aquelas pessoas, né? Então era como se fosse um modo de se autoflagelar aquela micção noturna, embora fosse inconsciente, né? Que a criança não lembrava daquilo. Mas o que curou ele foi frases afirmativas que a mãe fazia ao dormir. Que ele era um menino bom, que ele ia ajudar muitas pessoas, que ele ia ser uma grande pessoa. E falando isso todas as noites, já na primeira noite ele disse que já não fez mais xixi. Não fez mais a micção e passou isso vários dias falando isso, até que foi desmamando, fazia isso menos dias, e realmente curou o menino. Então, quer dizer, às vezes a gente tem alguma dificuldade com o filho, aquilo, fale frases positivas, afirmativas durante o sono, né? Que pode ser que capte melhor. Agora, automotivação. Essa automotivação, a gente pode fazer ela por 2 modos. Um é por afastamento e o outro por aproximação. Esse afastamento realmente já é o modo errado de fazer, né? Esse automotivação por afastamento
ele é caracterizado pela força que a pessoa tem de se afastar daquilo que não quer. A pessoa tem uma necessidade, mas não pensa no resultado que ela vai obter, e sim no trabalho que vai ter para conseguir aquele resultado. Ela é quase sempre cíclica, né? E esse tipo de motivação gera crenças limitadoras da necessidade. A obrigação, né? Eu tenho, eu preciso, eu vou. Isso, um exemplo de forma prática, é no próprio livro essa Inteligência das Emoções, né? Ele fala de uma pessoa que como Alfredo. Alfredo procura um médico. O cardiologista vai dizer, não, ele tem que andar, tem que fazer uma certa dieta, porque ele está acima do peso, com as taxas um pouco alteradas. Aí Alfredo diz, não, vou acordar cedo e fazer. Mas ele pensa no trabalho que ele vai ter para perder a hora de sono, para ir andar. Ele não pensa no benefício que vai ter naquele exercício. Então, o sono ganha dele, ele não faz. Parte mais adiante, ele tem um infarto. Aí se cura do infarto, volta ao mesmo médico, isso você tem que fazer. Mas ele mesmo assim, ele não se conscientizou ainda a motivação por aproximação, ainda por afastamento. Ele não quer ter um outro infarto. O motivo dele é a dor, é a motivação dele, é se afastar de ter outro infarto. E não no ganho, no bem-estar que tem de fazer um exercício, pequeno que seja. Então, essas coisas são cíclicas. Melhorou um pouquinho a condição, a pessoa deixa de fazer. Porque a pessoa não está vendo o ganho que está tendo, e sim o trabalho que está fazendo para obter aquilo, né? Então, essa motivação geralmente afasta a pessoa dos seus objetivos, né? E a aproximação, a motivação por aproximação, essa sim, né? Aqueles que utilizam, pensam no resultado que obterão, focaliza os benefícios que vão obter, e não no trabalho para realizar aquela tarefa, né? O indivíduo se aproxima das coisas que eles são importantes, objetivos que geram recompensas e prazer. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas utilizam esta motivação apenas para atividades de lazer e outras que lhe trazem prazer imediato. Esse mesmo caso, Alfredo, se ele pensasse no bem-estar de acordar, um exercício, quando a pessoa fica mais disposta, quando fica se sentindo melhor consigo mesmo, isso seria uma aproximação. Um outro caso do próprio, ele é chamado para um trabalho comunitário, só que é longe da casa dele, é um dia domingo, aí ele tem que acordar cedo. Se a pessoa for pensar, mas ele pensa nos ganhos que vai ter aquilo, não no trabalho, do sono que vai perder no dia de domingo, as pessoas que ele vai encontrar, no grupo de amigos que ele vai participar daquilo, e nas pessoas que ele vai ajudar. Então, aquilo é um estímulo, que é a motivação por aproximação. Então, faz com que ele permaneça naquele trabalho. Porque se for pensar nas horas de sono que vai perder, no tempo que vai deixar de fazer alguma coisa até fútil, aí isso, com o tempo, a pessoa se afasta do seu objetivo, né? Então, para encerrar, né? Aí esse vai o pensamento são pensamentos positivos, né? São a base de uma vida feliz e saudável, como dizia Mahatma Gandhi, né? Diz que suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores se tornam o destino. Então nós somos construtores de nós mesmos. Então realmente aí está a grandeza da criação. Não é Deus que castiga, nós mesmos precisamos voltar em determinadas situações para aprender aquilo que não conseguimos aprender de um modo ou de outro. Então está aí o recado, e sabendo que o erro vai fazer parte daquele processo. Muitas vezes a pessoa tem aquela perspectiva desse conhecimento reencarnacionista e quer dar um salto muito grande. Então realmente quer fazer coisas que ainda não conseguiu internalizar. Então não cultiva a prática diária com aquilo que realmente deseja. Então muitas vezes aquilo pode ser desestimulador. Por isso que começar com pequenas coisas. Ou até mesmo as críticas que vão vir. Que as pessoas às vezes começam a falar, começa isso, mas vai ter situações que você vai ainda. O próprio apóstolo Paulo, que é a frase que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Então, em alguns momentos, o homem velho vai falar mais alto. Então, o erro vai ser natural e aquilo não pode ser estímulo. Então, as críticas vão existir. É igual uma pessoa diz, não,
a pessoa que quer se transformar, uma pessoa que tem uma condição financeira boa e começa a realmente se desprender, ajudar mais, aí tem um que vai dizer, ela se desprendeu do modo material, mas julga muitos outros, critica muito, e aquilo pode até a pessoa daqui a um tempo se abusar e dizer, eu não tenho jeito não, eu não vou desistir disso. Então saber que as coisas têm que ser feitas lento, continuamente, errando, acertando e continuando adiante. Pronto, agora acho que termina. Prece. Então vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.